Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor está neste lugar. E nesta noite nós viemos aqui para adorar ao nome do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Você vai estar orando pela pessoa que está ao seu lado, pedindo a Deus que o seu Espírito venha sobre a vida de cada um que está aqui. Que aquilo que você veio buscar, você possa orar por essa pessoa, como Jó 42:10, que Jó foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Comece a orar por essa pessoa, dê a mão a ela e comece a ministrar na vida dela a bênção do nosso Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, te rendemos louvores, exaltamos ao nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor que era, o Senhor que é, o Senhor que há de vir, o Senhor que está neste lugar, Pai. Louvado seja o teu nome, porque podemos iniciar o nosso ano na tua presença, ó Deus, buscando a tua face, sabendo, ó Deus, que tu és aquele que ouve, que atende às nossas orações, Pai. Apresentamos a ti os nossos irmãos agora, que tu venha, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder, que tu ministres, Senhor, a cada coração aquilo que tu tens para nós nesta noite, ó Pai. Ouve, Senhor, a cada oração, responde, ó Deus, a cada clamor, Senhor, pois nós cremos no Deus que tudo pode fazer. A tua palavra nos diz que para ti não há impossível, Senhor. Todas as coisas são possíveis, e é por isso que nós oramos, nós clamamos ao Senhor e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Aleluia. Nessa semana estaremos falando sobre manifestar o reino. E nada melhor do que começar falando sobre adoração. Quando nós vamos orar, a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. E adoração é mais do que cantar hinos ou frequentar cultos, é um estilo de vida. Adorar é demonstrar reverência e devoção ao Criador. Na Bíblia, a palavra adoração vem do termo hebraico shahá. Hoje eu até pedi ajuda ao meu professor aqui ontem não falou aqui para vocês, que era o professor de grego e hebraico, né? Como é que pronuncia essas palavras? Aí ele mandou para mim, né? Espero que eu falei certo, né? Shahá, uma postura de rendição, de corpo e vontade. Eu não posso adorar a Deus assim de qualquer maneira. Eu preciso adorar a Deus com vontade, com uma postura, da maneira que eu desejo adorar. Eu desejo adorar, então também a palavra postíneo, atitude de entrega. Quando eu adoro ao Senhor, eu entrego ao Senhor a minha adoração, a minha devoção. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer. Muitas vezes nós só queremos adorar a Deus quando tudo vai bem, mas nós vamos ver durante esta palavra
que há momentos que mesmo quando as coisas não estão bem, nós precisamos adorar ao Senhor. Lá em Romanos 12:1 vai dizer que nos convida a adorar a Deus como com a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É desta maneira que nós temos que adorar. E eu estava preparando esta palavra e me lembrei de uma amiga minha chamada Rosália. E ela queria se casar e ela apareceu um pastor viúvo e quis casar com ela. E ela, meu Deus, casar com um viúvo com 2 filhos. E a Rosário, ela trabalhava fora, mas ela disse, eu não sei cozinhar, eu faço a faxina da casa, eu lavo a roupa, mas cozinhar eu não sei. E quando ela casou, tinha que cozinhar para 3, né? Quem não cozinhava nada. E ela disse que a luta era tão grande aos olhos dela, que ela começou a mudar. Em vez de reclamar, ela começou a adorar a Deus. E ela morava num prédio de apartamentos. E ela disse que a tampa da panela caía, ela dizia, glória a Deus. E que o arroz queimava, ela, glória a Deus. E aí passou aquele dia no glória a Deus. E ela desceu à tarde para brincar com as crianças, levou as crianças dele, né, que agora eram dela também, para brincar no parquinho. Quando ela estava lá, chegou uma vizinha e falou, Rosália, eu estou tão feliz, você conseguiu uma empregada, né? Aí ela disse que parou uma empregada. Ela falou, eu estou escutando toda hora tu falar, ô glória, ô glória, ô glória. E ela disse, eu arranjei melhor do que uma empregada. Deus tem me ajudado a continuar. Quando nós adoramos ao Senhor, nós vemos que as coisas vão ficando leve. E nesse texto que eu falei de Romanos 12, me remete ao livro de Jó, no capítulo 1, o verso 20 e 21, que diz assim, então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando eu partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia fala que Jó, descreve Jó como um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha muitos servos. Na verdade, ele era o homem mais rico daquela região. Mas mesmo assim, Jó foi provado. Com a permissão de Deus, ele perdeu seus filhos, suas filhas, seus bens, sua saúde. E mesmo assim, ele continuou adorando ao Senhor. Mesmo assim, Jó foi provado com a permissão de Deus. Adorar a Deus para Jó foi independente da situação que ele estava vivendo. E na época da pandemia, o meu sobrinho morava no Rio de Janeiro e ele contou que 3 empresários, grandes empresários do shopping da Barra, ao ver que havia perdido tudo que tinha em suas lojas, os 3 se lançaram dos seus apartamentos e se suicidaram, porque tinham perdido os seus bens. Jó, ele ficou firme naquilo. Jó não perdeu apenas seus bens. Jó não perdeu apenas um filho. Eram 7 filhos e 3 filhas. Você pode imaginar isso? Um homem perder 10 filhos e continuar adorando a Deus. Quando eu morava em Curitiba, eu conheci um pastor da igreja presbiteriana que tinha 3 filhos, 2 homens e uma jovem. Um deles foi viajar, bateu com o carro, morreu. O outro estava num parque da cidade, algum tempo depois, fazendo uma corrida, levou um tiro, morreu. E a outra filha teve um câncer e morreu. E esse pastor falou, eu continuo adorando a Deus,
porque foi o Senhor que me deu, o Senhor levou. E eu tenho motivo de louvar a Deus, continuar louvando a Deus, porque eu não sei o que vinha a seguir, eu não sei o que aconteceria a seguir com os meus filhos. Se o Senhor fez, eu louvo a Deus. Mas Jó, né, na sua integridade, ele ouvia a esposa que não entendia, e ela dizia para ele: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. E Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e não o mal? Em tudo Jó não pecou. O que nós faríamos na situação de Jó? Como nós agiríamos na situação de Jó? Será que continuaríamos louvando a Deus? Ou começaríamos a murmurar? E eu quero dizer, a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar a Deus em qualquer circunstância. Não é as circunstâncias que fazem com que adoremos a Deus. Eu adoro a Deus apesar delas ou em meio a elas. Eu adoro a Deus em qualquer circunstância. Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao 13, que nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não digo isto por necessidade, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o Senhor está conosco, nós vamos estar superando toda e qualquer adversidade, com fome, sem fome, com saúde, sem saúde, em todo o tempo. Nós vamos aprender a adorar a Deus desta forma. O ser humano, ele nunca está satisfeito. Ele sempre está querendo algo mais, algo além do que tem, né? Se hoje ganha um salário, né? Ouvi dizer hoje que o salário vai aumentar, né? Aí o repórter dizia: será que isso dá para viver? O novo salário, né? Mas aí ele ganha um salário, ele passa a ganhar 3, mas ainda não está bom, porque ele não aprendeu a viver, como disse Paulo, com pouco ou com muito. Mas em Atos 16, nós vamos encontrar a história da segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo e Silas estavam pregando e apareceu uma jovem, a partir do verso 16, uma jovem possuída por um espírito que predizia o futuro. Com suas adivinhações, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, orou e expulsou: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou, o espírito de adivinhação. Só que os senhores que ganhavam dinheiro com aquilo não ficaram satisfeitos e começaram a batalhar contra Paulo. E levaram eles aos magistrados, que mandaram açoitá-los e depois prendê-los. E assim aconteceu. E por volta da meia-noite, o versículo 21 vai nos dizer que Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos ouviram. E de repente houve um grande terremoto, e os alicerces da prisão foram sacudidos, as portas foram abertas, as cadeias foram quebradas, e as correntes, e todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou e viu aquilo ali,
ficou apavorado, imaginando que todos os presos haviam escapado. Puxou a espada para se matar, porém Paulo gritou: não se mate, nós estamos todos aqui. E o carcereiro mandou que trouxessem luz, e ao olhar e ver o que havia acontecido, ficou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Provavelmente ele pensava: meu Deus, que poder tem esse homem? O que ele tem para acontecer isso? Então ele levou eles para fora e perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Às vezes nós não conseguimos entender a ação de Deus na nossa vida. Paulo e Silas estão indo para pregar o evangelho, para levar a mensagem da salvação. E nós vemos que até aquela mulher, o espírito que estava nela, testemunhou que eles eram homens de Deus. E mesmo assim foram açoitados e presos. Mas havia um propósito de Deus. E quando Paulo e Silas começam a adorar a Deus, quando eles começam a louvar a Deus, as correntes são quebradas e eles são soltos. Quer quebrar as correntes? Aquilo que tem impedido a bênção de Deus na sua vida, comece a adorar a Deus, comece a louvar a Deus, comece a cantar louvores a Deus, e você verá o que Deus vai fazer. E aquele carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Aquele homem vê naquela hora que coisa boa era ter o que Paulo e Silas tinham, porque através daquilo Deus havia enviado socorro e havia quebrado aquelas correntes, havia libertado Paulo e Silas, e ele deseja aquilo, e Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. E ele sai dali, aquele homem cuida das feridas de Paulo, e eles são batizados logo depois, ele e a sua família. Deus usou aquele momento que os presos ouviam a adoração de Paulo e Silas, para que aquele homem e a sua casa recebessem ao Senhor Jesus. Paulo e Silas adoraram a Deus, não só com louvor, mas só com o testemunho de vida que as pessoas que estavam à volta podiam ver. E mesmo tendo sido açoitados, presos, eles permaneciam adorando a Deus, louvando a Deus através do louvor e do que eles faziam naquele lugar. Qual tem sido a nossa atitude diante das situações adversas que têm vindo à nossa vida? Será que nós continuamos adorando a Deus, engrandecendo ao Senhor, sendo gratos? É fácil adorar a Deus quando tudo está bem, mas adorar quando nos falta força, quando a panela está vazia, quando falta saúde, não é fácil, é difícil, mas a resposta de Deus vem e Ele se manifesta na nossa vida quando nós começamos a adorar. Eu já contei aqui na igreja, né, o testemunho de uma vez que o Jonatas estava desempregado e Deus mandava eu cantar: por tudo que tem feito e por tudo que vais fazer, eu te agradeço. Eu dizia: mas Senhor, ele não tem emprego. E Deus falava: canta por tudo que tem feito. E eu orei a Deus para que o Jonatas conseguisse um emprego. Antes de eu sair de São Paulo, eu ia para o Rio Grande do Sul, onde a gente era pastor, e eu saí de lá na sexta-feira, no ônibus das 16 horas e nada. Quando eu cheguei lá, 24 horas depois, a primeira coisa que meu esposo falou: Jonatas ligou. Falei: e aí? Ele conseguiu um trabalho. Eu falei: que hora que ele ligou? Ele falou: era 15 para as 4. 15h45 da tarde, 15 minutos antes de eu sair de lá. Deus é um Deus que opera milagres. Deus é um Deus que age quando nós adoramos ao Senhor. Estes dias, a minha filha Sara, ela postou ontem da gravidez.
e ela descobriu que estava grávida e falou, vou deixar para fazer uma surpresa e contar no Natal. Só que aí ela começou com um sangramento, descolamento de placenta de 50%. E aí eu estava com a Júlia no carro, a filha dela, e falei, Júlia, você sabe que a mamãe não está bem. Porque a Júlia orava todos os dias, infalivelmente. Senhor, dá 1 ou 2 bebês para a barriga da minha mãe. Essa era a oração. A última vez que ela dormiu lá em casa, pouco antes da gente descobrir a gravidez, eu acabei de orar e ela disse, Senhor, não esquece 1 ou 2 bebês para a barriga da minha mãe. E aí, quando a Sara soube que ela começou com o deslocamento, eu falei, Júlia, você sabe que pode acontecer alguma coisa, a mamãe já perdeu os outros bebês. Ela disse, vó, não se preocupa, Deus só está testando a nossa fé. E antes disso, a Sara disse para ela assim, ela falou, mãe, Deus já falou com você que é para parar de orar por um bebê? Aí a Sara disse, não, então eu não vou parar de orar. Ela disse, eu vou continuar orando. Se Deus não falou que é não, eu vou continuar orando. E quando eu falei com ela que poderia perder o neném, ela disse, Deus só está testando a nossa fé, vó, vai ficar tudo bem. Eu falei, quem falou isso para você? Ela, ninguém, eu que estou te falando, Deus está testando a nossa fé. E graças a Deus está tudo bem. 3 meses e o neném está aí. Então, Deus é um Deus que ouve quando nós adoramos. Mas adorar a Deus, quando parece que é o fim, nós temos que adorar. E a história conta a história de Horácio, um homem, casado com uma mulher chamada Ana. E Horácio teve 5 filhos, 4 meninas e um menino. No ano de 1870, esse menino veio a falecer com uma febre. Logo depois, Horácio decide com a sua família ir para a Europa para encontrar o evangelista Moody. E antes disso, a cidade que ele morava sofreu um incêndio. Ele perdeu muita coisa, muitos bens. Passou 2 anos ajudando as pessoas a reconstituir a sua vida. E ele decide, então, ir encontrar Moody numa cruzada evangelística. Só que ele vai até Chicago e lá ele manda a esposa com os 4 filhos e decide voltar porque apareceu alguma coisa para ele resolver de última hora. E quando ele volta, a esposa dele vai com as suas filhas. Logo adiante, o navio que ela estava bate em outro navio e em 12 minutos aquele navio afunda e morreu mais de 260 pessoas, inclusive as 4 filhas, só permanecendo Ana, a esposa dele, viva. E aí, quando ela pode, ela manda um bilhete para ele. Tudo bem, mas estou só. Ela estava sozinha, sem as filhas. E Horácio pega um navio e vai se encontrar com Ana, com a sua esposa. E quando ele vai passando exatamente no local onde o navio afundou, alguém diz para ele que o navio, foi ali que o navio afundou. E ele vai para a sua cabine e vai escrever um dos mais belos hinos que a gente conhece. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Depois de perder 5 filhos, você ainda poder dizer, adorar a Deus e dizer que eu sou feliz com Jesus. Este hino foi escrito num momento de muita dor, mas ao mesmo tempo em um momento que Horácio sentiu o conforto e a paz de Deus. E
A Bíblia vai nos dizer em João 14, 27, que o Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Talvez algumas pessoas pensem que Horácio escreveu isso porque ele era muito rico, muito feliz, né? Mas não era. Se dor é mais forte sofrer, ele diz: mas eu sou feliz com Jesus. Mostra diferença, mostra que mesmo em meio à dor, ele podia cantar e adorar a Deus dizendo: sou feliz com o meu Senhor. Talvez você esteja começando este ano e você vai começar este ano nessa campanha de oração para que 2026 seja diferente neste início, mas o Senhor está te convidando a adorá-lo, independente do que Ele possa fazer na sua vida. Nós podemos adorar a Deus de várias maneiras, e nós podemos adorar cantando, orando, ofertando, testemunhando, mas a verdadeira adoração é aquela que leva-nos a deixar que Deus tenha o total controle da nossa vida, pois onde Deus é adorado, Ele governa, onde nós colocamos. Então, em primeiro lugar, adorar a Deus em qualquer circunstância, adorar a Deus quando parece que é o fim, e adorar a Deus para que Ele governe a sua vida. Martim Lutero tem uma frase que ele diz: segurei muitas coisas na minha mão e perdi todas elas, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. O que nós colocamos na mão de Deus permanece conosco. O que nós colocamos na mão de Deus, Ele cuida, Ele toma conta, Ele faz o milagre, Ele faz a diferença. E é isso que nós precisamos. A Bíblia vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 3 de Daniel, levanta uma estátua de ouro e fala que todos têm que adorar. E logo depois o rei fica sabendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego não adoravam a estátua. E ele diz: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando tocar a flauta, o pífaro e todos os instrumentos, vocês adorem. E o que eles respondem é: ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar e Ele nos livrará. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não adoraremos. Deixamos claro, nós jamais serviremos a outros deuses ou a estátua que tu levantou. E o rei ordena para que a estátua fosse aquecida 7 vezes mais. Lançam Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro. E logo depois ele olha e pergunta: mas nós nos lançamos 3? Eu estou vendo 4. E um parece como os filhos dos deuses. E o rei ficou espantado. E aí disseram os homens: desamarrem, tragam para fora. E eles trouxeram, né? E o Nabucodonosor se aproximou e perguntou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, filho do Deus Altíssimo, vocês venham aqui. E eles foram. Não chamuscou nem um fio de cabelo. Eles adoraram e Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seus anjos para livrá-los, porque eles confiaram nele. Não foram impedidos de entrar na fornalha, mas o Senhor estava com eles na fornalha. Nossas vitórias estão em adorar a Deus e deixar que Ele tenha o total controle da nossa vida. Jeremias 29, 11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro que vocês anseiam. Jó adorou a Deus apesar das circunstâncias. Horácio adorou a Deus mesmo que parecia que era o fim,
Paulo e Silas passaram a que aquele carcereiro deixasse que Deus governasse a vida deles. E você, o que nós vamos fazer? Deixar que Deus se manifeste na nossa vida ou seguir adiante sem a presença de Deus? Você pode crer que Deus pode manifestar o seu reino através da adoração. Há um louvor que diz que adorar a Deus é o que me sustenta de pé. Eu não vou perder a guerra. Você não quer perder a guerra em 2026? Adore a Deus, louve a Deus, cante louvores, exalte ao nome do Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor para que o seu reino se manifeste na nossa vida. Louvar a Deus, bendizer ao Senhor. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, louve a Deus. Creia que o Senhor está neste lugar. Vamos nos colocar. Que bom que você ficou conosco até agora. Obrigado por compartilhar e celebrar a Deus na nossa transmissão. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram e procura Central IMW. Estamos aqui esperando por você. Se estiver em Porto Velho, venha fazer uma visita presencial aos domingos, 10 horas da manhã, e às terças, às 18h30. E se você quiser tomar um belo de um café, aos domingos, 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, eu espero você. Um grande abraço.